Olá, amados catequistas, paz e bem, eu sou o Gessiandro Pessoa, do Pensar Catequese, e hoje nós vamos dar início aos nossos estudos da Carta Apostólica Antico Ministerium. Então, antes de nós começarmos os nossos encontros, eu vou pedir para você dar pausa nesse vídeo, só que antes vocês vão procurar a Bíblia de vocês. Se você tem aí a Carta Apostólica, já tenha ela em mãos também, um caderno e uma caneta para vocês fazerem as anotações dos nossos estudos dessa carta apostólica. Lembrando que essa carta apostólica, mais que entender o ministério do catequista, de ser catequista, é de fato um convite ao aprofundamento da nossa vocação e da nossa missão como catequistas, como mestres da fé, testemunhadores dessa mesma fé. Então vamos agora dar início aos nossos estudos da carta apostólica. Ministério antigo é o de catequista na igreja. Se nós pararmos para observar sobre o ministério de ser catequista, embora pareça ser algo atual, não é, né? Desde os primeiros séculos do cristianismo, esse ministério ele já é muito presente, só que não da forma que nós conhecemos hoje. Então, essa primeira aula nós vamos entender e perceber esse ministério. Vamos lá. Logo nos primeiros pontos dessa carta apostólica, nós vamos deparar com as seguintes afirmações. Paulo, ao escrever à comunidade de Corinto, ele escreve o seguinte: E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo, profetas e, em terceiro, mestres. Aqui, nosso foco principal vai ser na figura e na pessoa do mestre. O mestre, aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, é aquele que testemunha a fé, é aquele que, na verdade, ensina sobre a fé. O mestre é alguém que realmente conhece e tem a capacidade de transmitir tais conteúdos. Eles têm essa capacidade por quê? Porque o mestre, ele aprendeu com os apóstolos, que, por sua vez, aprenderam com Jesus Cristo. Agora vocês vão abrir a Bíblia de vocês lá em Lucas, capítulo 1, versículo 3 ao 4, que diz o seguinte: O próprio Lucas afirma na abertura do seu evangelho: Caríssimo Teófilo, a fim de reconheceres a solidez da doutrina em que foste instruído. Aqui nesse pequeno trechinho, nós vamos perceber que o evangelista ele está escrevendo a Teófilo porque ele quer saber se aquilo que ele está ensinando é algo sólido, é algo verídico e tem comunhão com aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que os apóstolos pregaram. Aqui é muito importante quando nós pararmos para pensar sobre a nossa vocação de ser catequista, é o seguinte: aquilo que nós estamos ensinando em nossas catequese é algo sólido, é algo verdadeiro, é algo que a igreja ensina, é algo que a igreja conservou ao longo dos séculos. Eu estou ensinando porque eu aprendi da igreja e com a igreja, ou eu estou ensinando a partir de um conhecimento que parte da minha própria compreensão, né? Ou existe de fato uma comunhão com a igreja? Esse é o primeiro ponto para saber se existe uma solidez naquilo que o Teófilo está ensinando às comunidades. E aí nós vamos ver logo à frente o Lucas, logo na abertura de sua carta, do seu evangelho, dizendo assim: Resolvi eu também, depois de tudo ter investigado cuidadosamente desde a origem, expô-los a ti, por escrito e pela sua ordem, caríssimo Teófilo, a fim de reconheceres a solidez da doutrina em que foste instruído. Aqui existe uma preocupação muito grande do evangelista São Lucas de fato, em investigar e conhecer se aquilo que o Teófilo está ensinando está de acordo com a fé. Por que Lucas faz isso? São Lucas faz isso. Porque logo nas primeiras comunidades, logo no início do cristianismo, até mesmo no período ali, quando Jesus estava ainda com os seus discípulos,
já aparecia alguns falsos pastores, aqueles que ensinavam a doutrina contrária à de Cristo, a doutrina que Deus anunciou. E aí, o próprio evangelista Lucas, ele tem esse desejo de saber se esse testemunho, esses ensinamentos do Teófilo, estão coerentes com a fé. Da mesma forma que nós, quando estamos transmitindo o conteúdo da fé, não o nosso, mas o da igreja, nós precisamos ter certeza de que esse conteúdo ele é coerente com aquilo que a igreja prega. Por quê? É preciso ter muito cuidado na transmissão do conteúdo da fé, para não ser uma transmissão a partir das nossas próprias compreensões, dos nossos achismos, ou até mesmo serem ensinamentos cheios de ideologias. É preciso ter esse cuidado, né? Essa atenção naquilo que nós vamos transmitir em nossa catequese. Nós vamos saber se a nossa doutrina, a doutrina que nós estamos ensinando, ela é certa, se ela estiver em comunhão com aquilo que a igreja prega. Já nas primeiras comunidades, alguns instruíam outros com base naquilo que aprenderam dos apóstolos. As primeiras comunidades, elas vão se desenvolvendo a partir do testemunho, a partir da escuta da palavra. E o ponto principal aqui é o testemunho dos apóstolos, que, por sua vez, aprenderam com Jesus Cristo, ou melhor, de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo recomenda aos Gálatas o seguinte: mas quem está a ser instruído na palavra esteja em comunhão com aquele que o instrui em todos os bens. Essa comunhão é o quê? A comunhão com o Senhor, a comunhão com a Igreja de Cristo. Então você vai pegar a sua Bíblia mais uma vez, lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6, e vai ler esse ponto para você entender melhor. Pode até ler todo o capítulo 6. Por quê? É preciso que haja comunhão, é preciso que exista comunhão. Eu não posso ser catequista se eu sou alguém individualista, alguém que não participa da comunidade, alguém que não quer viver em comunhão com os outros membros. A vocação do catequista acontece, ela nasce da igreja, na igreja, ela existe para contribuir com a igreja, com a transmissão da fé, porém, ela não se restringe apenas aos nossos encontros de catequese, mas o ser catequista, ele acontece em todos os momentos de nossa vida, em todos os ambientes. Continuando, essa comunhão acontece por meio da igreja, pelos ensinamentos dos apóstolos, nunca por iniciativa própria, sem o conhecimento das verdades da fé. Só fazer uma pequena observação, esses pontos que estão em azul é um grifo nosso, esses pontos eles não estão na carta apostólica, mas é uma reflexão com base nos pontos que estão na carta apostólica. Então, sempre que aparecer um ponto azul, é uma reflexão nossa, tá bom? Então, é preciso que haja comunhão. A vocação do catequista, ela acontece em comunhão. A vocação do catequista, ela serve para o outro e com o outro. É sempre um serviço prestado à igreja. É sempre um testemunho daqueles que, de fato, sentiram ser chamados por Deus. Então, a vocação do catequista não é para mim, mas é para a igreja, para o povo de Deus. O texto acrescenta uma peculiaridade fundamental: a comunhão de vida como característica da fecundidade da verdadeira catequese recebida. Olha só, lá nas primeiras comunidades já se enfatizava nessa comunhão de vida. Aqueles que tiveram uma boa catequese, aqueles que são verdadeiros catequistas, eles entendem que é na comunhão de vida que o testemunho acontece. É na comunhão de vida que acontecerá uma fecundidade na nossa vocação. É na comunhão de vida que a comunidade cresce e entende o sentido da fé. Desde os seus primórdios, a comunidade cristã conheceu uma forma difusa de ministerialidade, concretizada no serviço de homens e mulheres que, obedientes à ação do Espírito Santo, dedicaram a sua vida à edificação da igreja.
Então, desde os primeiros séculos, esses ministérios, eles já surgiram para a edificação da igreja. Homens e mulheres trabalharam incansavelmente, guiados pelo Espírito Santo, buscando edificarem a igreja. Se nós olharmos para as primeiras comunidades, nós vamos perceber que as perseguições, as tribulações eram grandes, muito grandes. Só que era o desejo de ser cada vez mais semelhante a Cristo que sustentava essas pessoas. Os carismas que o Espírito nunca deixou de infundir nos batizados tornaram em certos momentos uma forma visível e palpável de serviço à comunidade cristã nas suas múltiplas expressões, chegando ao ponto de ser reconhecido como uma diaconia indispensável para a comunidade. Então, vários serviços, vários carismas foram surgindo por obra da ação do Espírito Santo, com a finalidade sempre de edificar a comunidade. Toda vocação, ela nasce para estar a serviço da comunidade. Por isso que aqui se coloca a palavra diaconia, que ou seja, estar a serviço da comunidade. Quando eu digo que sou vocacionado a ser catequista, eu quero dizer que eu sou vocacionado a estar a serviço da comunidade e na comunidade. Então, é isso que essa diaconia quer dizer. Tudo isso, porém, o realiza o único e o mesmo Espírito, distribuindo a cada um conforme lhe apraz. Então, agora você vai pegar lá a sua Bíblia, mais uma vez, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 4 ao 11. Nós vamos refletir agora sobre os tipos de ministérios, sobre os tipos de ações pastorais que acontecem na comunidade, porém, todos esses trabalhos, eles têm a mesma finalidade. Todas essas pessoas são guiadas e conduzidas pelo mesmo Espírito. É o Espírito Santo de Deus que sopra onde quer e quando quer. Ele chama aqueles que ele quer. Só que todos estes que são chamados para exercer uma diaconia, um serviço na comunidade. É sempre na comunidade e para a comunidade. Não é para me engrandecer, para engrandecer o meu ego, para eu me achar melhor do que o outro. Não. Toda vocação é uma vocação para estar a serviço. E aquilo que nos quer dizer 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 4 ao 11. Todos que exercem algum trabalho pastoral exercem segundo o único e o mesmo Espírito. É esse o entendimento que nós devemos ter. Por quê? Se a gente não pensa dessa forma, nós vamos achar que a igreja só se resume à minha pastoral, ao meu movimento. E não. Na verdade, existe uma diversidade de pastorais e movimentos, mas todos são para a edificação do reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele ainda vai enfatizar nesses pontos. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Quando nós estamos atuando em alguma pastoral, nós precisamos ter o coração muito aberto para entender essa dimensão comunitária. Principalmente em um mundo cada vez mais individualista, mais superficial, principalmente no que se refere às relações, é preciso nós termos consciência que ser católico apostólico romano, fazer parte da Igreja de Jesus Cristo, é estar a serviço, é estar em comunidade. A nossa fé, ela acontece em comunidade. É na comunidade que eu aprendo a ser cristão e é na comunidade que eu vou aprender a como testemunhar na sociedade e no mundo. Por isso que nós precisamos respeitar os diferentes tipos de dons e carismas,
para que nós não venhamos a tentar contra o Espírito Santo. Porque, às vezes, por vezes, nós não reconhecemos os esforços que existem nas pastorais, nas comunidades, ou por parte de alguns membros. Às vezes, alguns membros são mais interessados em fazer alguma coisa do que outros. E, geralmente, o pensamento que é gerado na mente de algumas pessoas quer se aparecer, quando, na verdade, a pessoa está se virando nos 30 para poder cooperar de alguma forma com a obra da evangelização. E nós, por estarmos com o coração fechado, não reconhecemos isso. A um é dado pela ação do Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, conhecimento, segundo o mesmo Espírito, a outro a fé no mesmo Espírito. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo quer dizer que cada um recebe um dom e tem um carisma diferente. Só que todos esses dons e esses carismas que são diferentes, eles seguem a mesma lógica, o mesmo Espírito, digamos assim. Cada um destes dons, eles é com base no mesmo Espírito, é o mesmo Espírito que suscita. Ao mesmo tempo, esse Espírito suscita esses dons e esses carismas para que outras pessoas conheçam a mensagem salvífica de Deus de uma forma diferente. Por isso que na nossa comunidade existem várias pastorais. Existe a pastoral catequética, a pastoral da família, a pastoral da acolhida, a pastoral dos ministros. Todas essas pastorais, elas cooperam na construção do reino de Deus. Todas essas pastorais, elas também estão a serviço da edificação, onde nenhum membro é melhor do que o outro, mas todos merecem a devida atenção, o devido respeito, o devido cuidado, porque se um membro sofre, todos os outros sofrem também. Quando o apóstolo Paulo depois ele vai fazer essa reflexão, a compreensão dos membros, é entender que até mesmo o menor membro, ele não pode ser deixado de fora, mas ele precisa ser acolhido. Agora, para nós refletirmos um pouquinho, né, sobre esse conteúdo que nós passamos. Então, a primeira pergunta que vocês vão responder aqui embaixo nos comentários é o seguinte: existe comunhão pastoral entre você e seus irmãos de missão, vocação, você e seus catequistas, né, da paróquia? Existe comunhão naquilo que pede a igreja e seu agir pastoral? Você procura se aprofundar, você procura formações, você procura estar reunidos com os outros catequistas, de modo que o seu agir pastoral é de acordo com aquilo que pede a igreja? As formações, você faz formações para ser um bom catequista, ou simplesmente você não participa de formações, né? Você não tem uma verdadeira comunhão? Responde aqui embaixo também, tá? Não coloque respostas objetivas, sim, não. Se colocou sim, justifique por que colocou sim. Se colocou não, justifique também, tá bom? Então, nos veremos na próxima aula. Bom exercício e até mais. Paz e bem.